Luz, câmera, Akai. Hoje, muito especial. Vocês já ouviram falar no Armando Frau? Esse cara alemão? Vocês já ouviram falar no Armandinho da Croix? Ô Armandinho, que prazer te receber, amigo. Prazer todo meu, uma honra estar aqui. Tá? Muito obrigado por receber. Estou até meio nervoso, né? Mas é a minha primeira entrevista. Sou meio tímido, embora não pareça, mas eu sou... Ah, não parece não, tímido, cara. Com toda a tua história, não tem nada de tímido aí. É meio complicado contar, né? Mexe muito com o emocional, mas vamos lá. É uma honra estar Quem aqui. te conhece sabe, você é puro coração, né? Puro sentimento. Armandinho, a história de vocês começa lá em Campinas, né? Tua família era de lá, né? Sim, família toda de lá. Tenho familiares lá ainda, né? E a gente veio de Campinas em 89. Né? E o que vocês faziam lá? Meu pai tinha uma empresa, uma distribuidora, sempre mexeu com alimentos, né? Antes ele trabalhou na Kraft, na Iogurte, na Danone. E aí montou uma empresa, ele e minha mãe, em Campinas, chamava FRAC, que eram as iniciais da família, né? Do Francisco, Fernando, Armando. Ah, da família toda. Então, começou lá, né? Em Campinas, em 89. Não, em 89 a gente veio pra cá. Para Itanhaém. É isso. Tá vendo? Desde cedo já tá a família bem unida, né? Vocês, teus pais, você, o Francisco e a Fernanda, sempre muito unidos, né? Sim. Até hoje, né? Então, você vê, a própria empresa, a primeira empresa é a família agregada. E aí, tudo bem, aí rolou um problema para vir para cá, ou vocês, como é que se descobriram? Por que vieram para Itanhaém? Então, em 89, a gente teve o problema, né? Foi em 89, teve o plano Collor, teve... esses planos loucos que nós tivemos no Brasil, né? Pois é. E aí, viemos para Itanhaém, meu pai tinha um barraquinho, né? No Jardim Oasis, onde a gente morou por muito tempo. Ele e meu avô construíram lá, então... E aí a gente veio para cá. A nossa alternativa foi vir para cá. Como eu tive alguns problemas de saúde, tenho até hoje, né? Eu tive dermatomiosite juvenil, tenho até hoje, né? Dermatomiosite juvenil. E eu fazia acompanhamento na Unicamp, né? Opa. E na época, quando descobriram, se não me engano, era eu, mais 3 crianças no mundo, 6 crianças. É uma doença um pouco falada, né? Não é muito... Então, eu sempre acompanhei meus pais. Então, como não tinha condições de trazer meus irmãos, a família toda para cá, e a gente veio para morar no barraquinho, recomeçar a vida. E... é complicado. É difícil. Mas é isso que tornou vocês fortes. E aí a gente veio pra cá, meus pais vieram pra cá, a gente começou a vida, a gente tinha uma Variant velha. A história da Variant é longa, depois eu vou contar pra vocês a história. E aí começou o teu gosto por carro antigo, que é uma das coisas que eu sei que você gosta. Meu pai sempre mexeu, né, com carro, ele já teve oficina, ele e meu avô, e ele mexia sempre com carros, então acho que minha paixão vem daí, né? E aí a gente mudou para Itanhaém, o pai vendia amendoim na praia, subia para São Paulo, pegava amendoim, torrava, ele sempre com as invenções dele, meu pai e minha mãe, são 2 pessoas maravilhosas e é bem difícil para me falar deles, mas... Muito amor envolvido. Admiro muito eles. Meu pai, para mim, sempre foi um herói. E ele, sempre com as invenções dele... Aí ele criou uma máquina de amendoim, né? Ele fez lá uma máquina de amendoim com tambor de máquina de lavar e vinha, torrava. E aí começou a nossa história com a Croix, né? Viemos pra cá. E começamos aí, e ao decorrer do tempo a gente foi melhorando, né? A gente tinha a fabriquinha para embalar as coisas no fundo de casa, vendia quiosque, vendia em barzinho, fazia permuta por alimentos. E aí começou a nossa trajetória. No decorrer do tempo, conseguimos trazer, meu pai construiu a casa, meu pai mesmo construiu a casa, a gente tinha casa no Oasis, e trouxe meus irmãos para cá, conseguiu trazer, e a gente começou. A família toda de novo se uniu. E a Fernandinha e o Chico cuidava da produção, e a gente fazia também, meu pai e minha mãe ia pra rua vender, comprar amendoim, comprar batata, fritava batata, fazia farofa, sempre correndo atrás para poder trazer alguma novidade e trazer o ganha-pão
para casa, né? É. E a primeira loja aqui, a Croix sempre foi ali, naquele local onde estão? Não. Então, aí foi... A gente começou lá no fundo de casa, o pai construiu, fez o barracão lá no fundo. Sim. Dividiu a casa do comércio. Aí a gente começou a ter problema com fiscalização, né? Porque por ser junto, né? Sim. A casa com o comércio e tal. E aí a gente foi pro Belas Artes. Antigo CDI, não sei se você lembra ali não lembro o nome da rua, que é a principal ali. Que vai sai lá na estrada, né? Sai na estrada. Uhum. Então a gente começou ali. Mudou a produção pro fundo da loja. Sim. E deixamos na frente fazer um escritório, um mostruário, né, dos produtos que a gente tinha. E na mudança a gente fez, os funcionários ajudavam a gente, fizeram, né, fez uma bagunça, aí fizemos a mudança, começamos a trabalhar ali. Aí minha mãe e minha irmã tiveram a ideia de colocar alguns produtos na frente para vender, né, no mostruário e tal. Aí as crianças começaram, porque meu pai vende hot dog na praia, meu pai faz hambúrguer, minha mãe vende salgadinho, não sei o quê, por que você não traz? Aí minha mãe e minha irmã falaram, poxa, é uma boa ideia, né? Vamos começar então a trazer esses produtos, um pouco de cada, pra gente sentir como que é, como que vai ser. E meu pai falou, imagina, loucura isso aí, a gente tem tanto trabalho para fazer aqui na produção e a gente não vai dar conta. Minha mãe, não, fica tranquilo que a gente vai dar conta. Minha mãe sempre... Família unida, né? E sempre pra cima, e vamos. E aí começou a trazer um pouquinho de cada. Minha mãe falou, vamos trazer, como até hoje a gente usa essa política, né? Vamos trabalhar com os produtos bons, gostosos, porque se não vender, a gente come, né? Olha, isso aí, aquela premissa. Não der certo, a gente come tudo. A gente come tudo, graças a Deus, né? Não precisou. Não precisou, todo mundo bem. E aí foi trazendo coisas, cada vez mais produtos e foi aumentando a gama de produto. A produção onde era a parte de trás do comércio ficou pequena, aquela parte da frente, aí voltou a produção para casa, pro fundo da casa, né, onde era lá, e a loja ampliou. E aí os clientes, como até hoje, eu tenho dificuldade de encontrar uma bala assim, vou falar da bala de Guaraná, porque é uma bala que marcou muito a minha infância, né, e a venda da minha mãe e da minha irmã. Vamos pegar a bala de Guaraná, precisava de uma bala de canário, então sempre foi trazendo de pouquinho em pouquinho, colocando no comércio. E o cliente chegava no mercado, às vezes estava com dinheiro contadinho, precisava pegar um mix para pôr na bomboniere, no barzinho. E minha mãe sempre não dava um jeitinho de fazer com que o cliente levasse, até hoje ela faz com que caiba no bolso do cliente, né? Então, eu tenho X, então, a gente vai fazer... Adequar aquele valor que... Aí abria os pacotes de bala, fazia um mix lá, contava tal, tem X, tem Y, dá para levar assim. E aí foi indo. E aí a gente saiu do Belas Artes, tivemos uma grande dificuldade, porque começou a ficar pequena a loja, né, ali pra gente, o comércio. E meu pai cobrando delas, porque tá tomando muito tempo e tal, não sei o quê. E a gente... fazia um movimento ali acontecer e a gente foi se entregando, né, à população, aos comerciantes. Aí tinha, na época, a Associação dos Ambulantes, aqui de Itanhaém. E minha mãe fazia parte, ela sempre estava junto, sempre escutava eles e tentava trazer o máximo para ajudar, né? Os produtos necessários para eles, né? Ela fazia bata, gostava de fazer bata, porque para deixar todo mundo uniformizado e tal. E aí a gente teve a oportunidade de vir para o centro. Como ficou pequeno lá no Belas Artes, viemos para o centro, ali a Pedro de Toledo, né? Avenida Pedro de Toledo, alugamos 2 portinhas. E aí nessa época, meu pai vendeu a produção, meu irmão ficou com a produção um tempo, aí depois meu irmão e minha irmã... E aí vendeu a produção porque não dava conta, a gente precisava de estar todo mundo junto, né? Como sempre teve todo mundo junto no comércio para expandir. Porque meu pai continuava indo para São Paulo buscar mercadoria, buscava novidade, ia ele e minha mãe. E aí ficamos nessa transição com as 2 lojas, lá no Belas Artes e no centro. Só que não estava dando, né? E aí minha mãe e meu pai decidiram fechar a do Belas Artes.
Aí teve baixo-assinado da população lá, dos clientes. Para voltar. Para voltar, para ficar lá. Que história bonita. E aí, enfim, não teve jeito, mudamos para o centro. E foi onde começou a trajetória mesmo, o negócio pegar no breu, né? E ficou pequeno aquele espaço de novo. Aí alugamos, tinha um fliperama do Edgar ali no meio ali, que era um negócio épico de Itaém, né? O fliperama do Edgar. Quem não conhece, né? Da dona Cíntia. Então, tinha o meio, era a loja, aí tinha um fliperama, e do outro lado a gente alugou uma outra porta. E aí ficava nessa aí. E aí, como agregar tudo? Como agregar tudo? Aí colocava as coisas na calçada, abria, colocava tudo na calçada, a água, a embalagem, colocava lá, porque não cabia mais dentro do espaço ali, né? E era legal porque meu pai, ele fez, antes da gente começar, essa parte de ficar grandão ali, meu pai fazia o jornalzinho no mimeógrafo, ele fazia os negócios, não é mimeógrafo, era em tela mesmo, né? E aí soltava, a gente ia soltando, minha mãe falava, a gente mudou, muita gente não conhecia a gente ainda, mas minha mãe chegava e falava, mudamos, agora temos um espaço maior e tal, e tipo, com toda a convicção, né, assim, com amor e garra no negócio, e falava, estamos aqui atrás, agora o pessoal, que legal, a gente vai lá e tal, e a gente saía, entregava em quiosque, ia de mão em mão, entregava esse panfletinho que meu pai fazia, e começou a tomar uma proporção, e ficou pequeno ali também, pra gente. Aí o Edgar saiu, a gente alugou aquelas 3 portas, as 6, né, que eram 3 lojas, e foi. Eu fazia entrega na época, eu e meu irmão, eu tinha um Corsinha, fazia entrega, ia nos quiosques, nos barzinhos, ia, colocava no carro, lotava, saía com 2, 3 viagens de mercadoria, lotado o carro, ia fazendo entrega. E surgiu a oportunidade da gente estar nesse imóvel onde a gente está hoje, né, na João Batista Leal. Aí pai comprou ali o terreno, construiu e mudamos para lá. Começamos a colocar as prateleiras, tudo. E fazendo um breve resumo, tá, Zé? Porque se eu entrar a fundo, eu vou chorar aqui, vou desabar e não vou conseguir. Nossa, eu já tô aqui, você tá... É que nem ler um livro. Armandinho, olha, você vê como a tua mãe, né? Ela, assim, ela era preocupada não só com a venda, né? Mas também com o uniforme, né? Então, assim, isso reflete na personalidade de vocês, né? Porque eu vejo assim, a gente conhece agora, né? Com toda a tua criatividade, é que você tem uma base. O teu pai ali, né? Sempre fazendo coisas, né? O professor Pardal, o pai a tua mãe, né? Gerindo tudo aquilo e vocês 3 juntos, né? Pô, bacana demais, é muito lindo isso aí. É uma família mesmo, são 5 pessoas da família e você vê, quando tentou separar, se não dá, traz de volta, a gente tem que ficar junto, né? É isso. E meus tios chamavam meu pai de MacGyver, né? MacGyver, porque tudo ele dava um jeitinho. Uma vez, na Variant que a gente tinha, tava indo fazer entrega, na subida da ponte, né? Aqui na avenida, lá Sim, quando vai lá na estrada. Sim. Na outra ponte. Na outra ponte. Fundiu o motor, né? A gente sempre andava com o motor, ele tava trincado o cabeçote, e às vezes a gente começava a subir a estrada, não tinha força. Então a gente, na época, era o DR, aí ligava, passava o pedágio, a gente conseguia passar o pedágio, quando passava o pedágio, aí ligava pro Dersa. Tinha alguns até que conheciam meu pai já, né, pela essa história. Aí colocava no guincho e terminava de subir a estrada. Aí chegava lá, comprava a mercadoria e descia, porque não tinha força para subir, né? Para descer é mais fácil. Para descer era mais fácil, todo santo ajuda, né? O ditado diz, né? E aí a gente descia a serra com mercadoria, saco de batata, amendoim, vinha com sacão de amendoim de 50 quilos, batata que a gente fritava. Meu pai e mãe, na época, né, eles fatiavam ela e fritavam. Aí para baixo, rápido. É tanto peso que vem mais rápido. Vem mais rápido, chegava rapidinho. E tinha vezes que meus tios vinham de Paulínia, de Campinas, ajudar, porque às vezes o carro não subia, tinha que dar um jeito, porque não conseguia chegar até o pedágio. Então, poxa, foi bem complicado. E uma das vezes, aqui em Itaém, aí o motor, quando parou de vez, parou na estrada, aí meu pai encostou no acostamento ali, tirou o motor da Variant, desceu no joelho. No meio da estrada? No meio da estrada, a gente colocou no acostamento. Sim, no meio, do lado. Desceu, colocou na bicicleta, ele levou para fazer retífica no mesmo dia e ele foi e fez.
poxa, isso aí é marcante para mim, porque eu sempre tive muito junto deles, né? E meu pai, para mim, cara, eu falo para ele, eu procuro ser a sombra dele, porque ele tem muito conhecimento, né? Assim, para mim, ele é um... Teu herói, né? É o teu herói. Mas isso é legal, cara, isso é bom, porque eles tiveram toda a dificuldade, passam pra gente, a gente só continua. Mas te fez grande, cara. Olha lá, você não cresceu muito, mas olha lá, mas é muito grande, cara. E todo mundo te adora por isso, né? E também, Armandinho, tem uma história legal, acho que a gente já conversou uma vez, que a gente até... A tua vida, a gente dá muita gargalhada, porque é isso, né? As dificuldades, né? A gente transforma né? Assim, numa coisa gostosa, né? De ver, porque superou. Isso é que é legal. Essas histórias. E tem uma também do colégio ali, quando você estudava, uma professorinha, que ela encarnou em você, né? Me conta aí, como é que foi isso aí? Eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, né, Zé? Eu sou um cara meio temperamental, assim, eu sou fechado, ao mesmo tempo divertido, mas eu sou uma pessoa difícil, né? Eu sou genioso, sou teimoso, acho que puxei muito ao meu pai, né? Meu pai, a gente se dá muito bem, mas a gente tem Dá umas tretas de vez em quando. Tem umas tretas. Mas é muito saudável, né? Sim, poxa, discussões imagina. saudáveis. E... Tá na escola. No colégio, era meio atentado, né? Mas não, assim, do mal, né? E uma certa vez, uma professora chegou e falou, olha, você é horrível, um aluno difícil e você é a escória da sociedade. Nem pra credo, lixeira... que é isso, tudo isso? Verdade. Falou, nem pra lixeira você serve. Poxa, isso é pesado, meu. Aquilo ali acabou comigo ali, eu saí da sala chorando, aí veio uns colegas atrás e conversou comigo e tal, e, poxa, me criou um trauma, né? Um trauma ali na memória ali. Eu falei, poxa, será que eu não vou conseguir ser ninguém na vida mesmo? Aí eu não sei se eu consegui ou não, mas claro hoje eu tô aqui, sim, né? Cara, tá aí, poxa, bem, todo mundo gosta de você. Não sei se é graças à professora que eu tentei superar esse trauma aí, ou se ela lançou pra mim, acho que pode ter sido isso, né? Falar, não, você vai dar um choque de realidade em você, exato, pra você acordar, né? Pode ter sido isso. Tá vendo? É o jeito que você viu. E ela também, né? Às vezes as pessoas levam pro lado ruim, né? Você sim. Não. Assim, nossa, eu não vou ser isso não. Vou superar. Não que eu guarde mágoas, tá? Mas eu lembro disso até hoje. Não, engraçado, você conhece ela, né? Conheço. Tá aí, né? Você encontra com ela. Às vezes quando eu encontro com ela, dá uma tremedeirinha assim, mas tá tudo certo, tudo tranquilo. Eu também tenho os meus com a minha professora, mas eu também levei pro lado bom. Né? Eu sou muito mais velho, naturalmente, tenho um raio de uma tal de palmatória. Eita. Era um negócio que não tinha um buraco no meio, aquele negócio marcava na gente ali, né? Então, não acertava a questão, alguma coisa, ou uma reguada. Aprende por bem, aprende por mal. Né? Então, mas isso tudo isso te trouxe para o lado do bom, do bem, né? As dificuldades. Vocês olham quantas dificuldades, desde lá de Campinas até aqui, vocês passaram, né? Sim. E isso só te fez crescer. E aí, hoje a Fernanda também continua trabalhando, né? Vocês estão sempre juntos também, né? Sim, a Fernandinha... O Chico também, né? O Francisco tá lá. Chico. A Fernandinha a gente brinca, né? Desculpa, eu vou até falar aqui uma coisa íntima nossa, né? Que eu brinco com ela, né? Sempre falo. Eu, meu irmão, o Chico. Quando o pai e a mãe não tá, a Fê é o homem da casa. Porque as decisões é dela. Né? A gente deixa pra ela é do meio, né? Mas ela é do meio? É do meio. O Francisco é o mais velho? O Chico é o mais velho, eu sou o caçula e a Fernandinha é a do meio. Mas ela que é a cabeça. Em casa, ela que... Quem manda ali é a mulher. Determina. Quando eu fiz minha primeira tatuagem, eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou, não, você tem que convencer a sua irmã. Eu fiquei uns 6, 8 meses pra convencer ela. Foi difícil. Olha, mas quem olha a Fernanda não imagina. Não, a Fernandinha é autoritária. A Fernandinha... Ela é fera. E vocês todos casados, mesmo assim ainda continuam, né? Continuam. Com esse carinho, né? Você com a Vanessa, com a Clarinha também, sim. Né? Que é o teu amorzinho, né? É meu xodó, ela. E depois da Crocs também você começou a fazer uma coisa a mais, né? Você montou ali uma hamburgueria. Sim, montamos uma hamburgueria. Tem aproximadamente uns 4, 5 anos. Eu sou meio ruim de data, viu, Zé? Eu não sou muito bom. Eu lembro algumas coisas, mas de outras eu não me recordo muito bem. Mas a gente começou com a hamburgueria e, graças a Deus, deu super certo, né?
tínhamos o açougue antes, que era ali. Também um grande detalhe para mim, delicado para se tocar, mas porque veio numa transição da minha vida que mexeu muito, né? Até hoje ainda mexe comigo. Que o açougue começou primeiro do que a hamburgueria. Vou contar a história do açougue. Quando a gente adquiriu o prédio, o imóvel onde a hamburgueria hoje, foi logo quando eu tive minha filha e tal, e adquirimos lá do leilão, e meu pai sempre conversamos, antes de a gente tomar as decisões, a gente sempre conversa muito, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, a gente sempre conversa muito. E nessas conversas que tivemos, a gente, vamos colocar um açougue dentro do mercado e tal. E minha mãe falou, não, imagina, açougue dentro do mercado, poxa, é tão difícil, mão de obra, né? A gente vai colocar mais um setor que depende tanto de mão de obra que a gente vai ter que ficar em cima e vai ser complicado. Aí passou a ideia. Aí depois eu dando uma volta com a neném no colo, com a Maria Clara, fazendo ela dormir. A gente já tinha adquirido ali o imóvel, estava mexendo, estava em obra. Eu parei lá na frente, fiquei olhando. Aí eu, caraca, olha o açougue aqui. Aí liguei pro meu pai. Aquele inside ali, não? Falei, pai, vem aqui. Ele falou, você tá onde? Eu falei, não, eu tô de frente à obra aqui. Dá um pulo aqui pra gente conversar. Não, tô indo. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, vem cá pra gente bater um papo. Eu falei, pai, olha o açougue aí. Vamos montar o açougue? Ele falou, imagina, filho, você não entende de carne, a gente não entende de carne, a gente sabe comprar e tal, mas não entendemos de carne. Eu falei, pô, pai, quando toquei a padaria, que não teve uma época que eu toquei a padaria, que eu me formei em publicidade e propaganda, né? E a gente ficou sem padeiro, minha mãe queria fechar a padaria, e aí eu toquei a padaria por um bom tempo. Aí meu pai falando, poxa, mas você entende de pão, mas de carne a gente não entende, como que a gente vai fazer alguma coisa que a gente não entende do assunto a fundo, né? Porque meu pai sempre falou, né, pra gente, meu pai e minha mãe, para você saber pedir algo, você tem que saber fazer, para entender todo o processo. Aí, poxa, pai, mas a gente aprende, vamos. Aí chamamos o açougueiro, aí conversamos, montei um projetinho, né, um rascunho no computador, mostrei pro meu pai. O pai falou, pô, que legal, vamos? Então vamos. A família toda decidiu, beleza. Eu falei, mas vamos vender carne premium, né, aqui na cidade, vamos trabalhar com uma coisa bacana. Diferenciada, né? A gente gosta muito de carne, de churrasco. Meu pai sempre fez os churrascos, né, pra gente, meus tios. E aí, eu falei, então vamos trabalhar com uma carne diferenciada, vamos fazer alguma coisa bacana. E nesse meio tempo, antes de começar o açougue e tal, a gente foi montando os equipamentos e tal, colocamos uma adega do lado e falei, pai, enquanto a gente tá com o estoque aqui do lado, vamos trabalhando, vamos vendendo as coisas, né, que era temporada, não pode perder a venda, né? Vamos trabalhando, vamos vendendo as coisas e assim que der a oportunidade a gente abre o açougue, tudo certinho, e começamos. Aí beleza. Aí passou o tempo, conseguimos montar, aí chegou a primeira carga de carne. Aí contratamos a equipe e tal, não sei o quê, comecei a entender um pouquinho de carne, perguntava para eles. E aí chegou a primeira carga de carne. Aí eu falei, poxa, mas essa carne tá dura, né? Não é o que a gente... É a proposta que a gente quer trabalhar, fazer aqui para a cidade, né? Aí eu falei, pô, vou começar a pesquisar e ir atrás de carne pra gente... Aí comecei a trabalhar com carne a vácuo, começamos a trazer carne a vácuo, aí comecei a pesquisar sobre os tipos de boi, de gado. Aí descobri um fornecedor no interior, que trabalhava com gado bom, começamos a trazer. Quer dizer, é tudo uma pesquisa, né? Às vezes você abre um negócio, acha que chega ali, vai comprar, revender, é tudo igual. Não. É o diferencial que, né? Então, assim, essa oportunidade você faz, né? Sim. Você cria para ser com qualidade, para realmente ser diferente dos outros, né? Sim. Então, sempre existe um nicho, né? E você foi lá em busca do melhor, né? Aí a gente começou na negociação, falamos com o fornecedor e tal, só que a nossa grande dificuldade aqui para trazer a carne de qualidade para a cidade sempre foi o volume, né? Porque o pessoal trazer uma carga demanda um custo, demanda uma operação. Sim. E isso era muito caro para a gente trazer, né? E aí eu falei, poxa, e agora? Aí o cara falou, tem que trazer uma carreta fechada, tal, de boi, não sei o quê, tal. Eu falei, poxa, aí comecei a fazer as contas, tal, os custos. Eu falei, caraca, vai ficar caro, hein? Aí eu falei pro meu pai, tudo que eu vou fazer, eu falo com meu pai, até hoje, tudo.
Não é que eu sou muito dependente, mas é assim que eu fui criado, né, com ele, e sempre deu certo, então por que a gente vai mudar, lógico, né? É bonito. E aí eu falei, pai, pra gente trazer um gado de qualidade, vai custar X. Ele, caraca. Eu falei, mas ó, Mas é dá. o seguinte, vai dar certo. Ele falou, você tá falando, então vambora. Legal, ele acredita também, né? Acredita, Isso é porque bom. ele acredita na minha maluquice. claro. Ele vai junto. E aí trouxemos. Caraca, Zé, não coube na câmera onde a gente tinha duas câmeras, né? Uma pequenininha que a gente começou e uma maior que a gente teve que projetar para poder começar a trazer a carne. E aí não coube tudo. Eu falei, caraca. E agora? Falei, agora. Falei, ó, então a gente vai ter que acelerar o nosso processo. Então a gente vai ter que desossar tudo, desmembrar as carnes, começar a embalar. Foi onde a gente começou a trazer a reserva Croix, né? Que era a linha Angus, a meia raça. E aí a gente foi. Conseguimos. Em um dia a gente compactou tudo, colocou as carnes na caixa, deixamos maturando, que deixa um período maturando na câmara fria. Nesse meio tempo eu fui pesquisando, fui aprendendo, fui correndo atrás de pessoas que entendiam e fui me aprofundando no assunto, né? E comecei a entender e a gostar de carne. Aprendi a desossar nesse meio tempo, tudo. E, poxa, foi uma coisa muito bacana. E meu pai falou, pô, que legal, né? Tá dando certo. E aí foi onde montamos uma hamburgueria e começamos, né? Tinha as carnes nobres, as carnes dia a dia, o hambúrguer. Aí começou a engrenar as coisas, né? Tivemos uma parceria também, né? E fomos crescendo. E aí surgiu, no meio do caminho, teve pandemia, né? Foi onde eu descobri que tinha câncer, porque em 2016, né, como eu falei no começo, eu tenho dermatomiosite juvenil. E eu tenho que fazer exames, um monte de exames, uma bateria de exame, cada 6 meses, a cada 3 meses. E um desses exames, em 2016, apareceu um nódulo no meu pulmão. E o médico falou, vamos acompanhar, tal, tem que ver o que aconteceu, talvez seja por causa da patologia e a medicação que tomou muito tempo. Aí eu falei, beleza. Aí saímos de lá da Unicamp e falei, e sempre com a minha mãe junto, uma né? porrada, né, meu amigo? Aí eu falei, depois a gente vê isso aí, né? Amanhã não vai ser nada, tal, vamos sair o baile. Mania, né, de querer acobertar as coisas, né? E eu fiquei com aquilo de cabeça e falei, vai ser tudo tranquilo, tudo beleza. Aí no meio da pandemia, o médico ligou, né, de ligar, né? Ligou, falou, tem que procurar, tem que saber, tem que ver o que está acontecendo. Aí voltei na Unicamp, esperei passar o período da pandemia e tal, tomei a vacina, fui na Unicamp e aí fiz a biópsia. E nessa da biópsia, diagnosticou que era um câncer, né, no pulmão, estava já bem grande. Aí eu falei, poxa, agora lascou, né? Vamos ver como que vai ser. Não lascou nada. Aí segurei pra mim e falei, não quero que fale pra ninguém. Contei pra minha família, falei, não quero que fale pra ninguém e tal. E foi tudo muito rápido, né? E se reunimos, né, em casa e num domingo. E o médico falou, na segunda-feira você vem pra gente já fazer a cirurgia. E eu falei, tá bom, então vamos. Falei, quem que é que vai operar? Ele falou, sou eu, tal, Dr. Mário, lembro dele, né? Foi recente. E aí ele, bem novo, eu falei, poxa, mas desculpa, doutor, né? Eu fiquei... falei, pô, o cara vai mexer, vai me abrir, como, né? Eu falei, mas e aí, como que vai ser, como que é? Ele falou, não, fica tranquilo, que já fiz diversas cirurgias e é bem tranquilo. Eu falei, tá bom, mas eu vou ficar com alguma sequela? Se eu morrer, vou morrer ali, vou morrer dormindo? Uma dúvida que surge na cabeça, né? Você fala, pô, como que vai ser? Como que é? Aí ele falou, não, fica tranquilo, você não vai morrer. Eu falei, mas caso aconteça? Ele falou, você não vai sentir nada, você vai estar dormindo. Eu falei, Ele falou, você quer saber mais alguma coisa sobre... Eu falei, doutor, quem vai operar? O senhor, então, manda bala. Eu confio em você, tá nas suas mãos. E deu tudo certo, graças a Deus. E nesse retorno, começou, né, a dificuldade. Pô, eu fiquei internado uma semana para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, logo após a cirurgia, fiquei 2 dias na UTI. E logo aí o médico falou para mim, falou assim,
para você sair daqui, depende de você. Eu falei, como depende de mim? Eu falei, você me operou, fez todo o procedimento e depende de mim? Ele falou, depende da sua recuperação, como você vai agir, força interior, da sua força, como... É. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele falou, você vai ter que se esforçar, caminhar um pouco e para poder tirar toda a secreção e sua recuperação correr tranquilo, né? E você ter uma vida normal. Vai depender de agora, do começo. Aí eu falei, poxa, aí minha esposa, Vanessa, fisioterapeuta, ela falou, depende mesmo de você, porque você tem que forçar bastante seu pulmão para ele não se acostumar a ficar aquela bexiguinha ali, pequenininha, né? Você vai ter que fazer ele evoluir. Aí eu falei, beleza, então. Aí me levou pro quarto e tal, eu tive alta da UTI. Aí eu falei, depende de mim, eu todo torto, com uma cicatriz enorme aqui. Eu falei, cara, como que eu vou andar? Andava de lado. Falei, vou ter que andar. Se ele falou que eu tenho que andar, eu comecei a andar em cima do prédio lá. E ficava andando. Aí cheguei à noite, meu Deus do céu, uma dor. Eu falei, abri os pontos, aí comecei a chorar e chamei a enfermeira veio. Falei, acho que abriu os pontos, chamou o doutor que lascou tudo, acho que... Ela falou, não, você é doido, você tá andando o dia inteiro aí, a gente tá vendo. Não, vou dar uma morfina pra você dormir e ficar tranquilo. Poxa, aí deu a morfina, tranquilizou, dormi. Acordei no dia seguinte, o doutor Mário chegou, falou, tá tudo beleza, vou te dar alta hoje. Eu falei, não é possível. Falei, peraí que eu vou ligar pra minha esposa, 6 horas da manhã. Falei, tem que ir, ela de Itanhaém, de Campinas a Itanhaém dá 3 horas. Eu falei, não, tem que ligar, não quero ficar aqui não esperando. Eu falei, vamos embora. Aí, não, tá, eu vou terminar de passar nos quartos, dar alta e tal, e aí eu volto aqui pra liberar. Eu falei, já vou ligar pra minha esposa, então eu liguei. Aí a Vanessa foi correndo, chegou lá, tava lá embaixo, já nem esperei o médico terminar as coisas, terminou, deu alta, já peguei e desci, fui com a mochilinha arrastando, parei lá na frente lá e fiquei esperando ela. E a gente voltou para Itanhaém. E aí ele falou para mim, você tem que continuar a sua vida fazendo as coisas que você tem que fazer sem deixar atrofiar, porque vai depender muito de você esses primeiros meses aí. E retornamos para Itanhaém, não era para trabalhar, eu tinha que ficar em casa, não tinha posição para dormir. E tinha um açougue que tinha que tocar, tinha as coisas da hamburgueria que eu tinha que tomar uma decisão lá e resolver. E falei, não posso ficar em casa acamado, eu tenho que ir. A Vanessa, não, imagina. Eu falei, não, me leva 1 hora, 2 horas por dia, me busca, me deixa no mercado, vou pra hamburgueria. Eu falei, imagina, você não pode ficar... Eu falei, o médico mandou, eu tenho que ir, velho, tenho que fazer minha vida. E aí fui. Continuei fazendo minhas coisas, fazia de pouquinho em pouquinho, dava as dores, voltava e... Poxa, eu tinha que ficar caminhar do mercado pro açougue e essa parte tava me deixando, me consumindo, né? E o movimento do açougue tava caindo. Abriu outras casas de carne na cidade, começaram a ter mais opções premium. E meu pai, a gente conversando, a gente precisa alavancar essas vendas, tem que fazer alguma coisa diferente para a gente poder voltar a ter um movimento bom. Sempre a criatividade, né? Você não pode parar, tem sempre inovar, não sempre. É? E os clientes sempre iam no mercado e falavam, putz, eu tenho que ir lá no açougue buscar a carne. Estava no açougue, preciso ir lá no mercado buscar o arroz, o feijão, os temperos. Aí a gente falou, poxa, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aquilo que a gente não queria fazer? Já entendi, levou para o mercado. Para o mercado, o açougue, colocamos o açougue dentro do mercado. É que eu estava aqui pensando, assim, eu quando vou lá, eu sei que tem um açougue, né? Aliás, tem ali o hambúrguer da sexta-feira, que tem uma promoção maravilhosa, o Kit Burger. É espetacular. É super legal, eu sempre levo, né? Tem um açougue lá, outro ali, não faz sentido. Agora estou entendendo a ligação, né? Sim. Aí você levou para o mercado. Aí levamos para o mercado. Nossa, no dia que a gente começou a carregar, a última geladeira, putz, eu desabei em choro, né? Porque era algo que eu gostava muito, né? Aprendi a desossar, tinha uma história teu, ali. Né? E falei, poxa, mas... Aí a Vanessa, sempre do meu lado, sempre me apoiando, falou, mas
por uma boa causa, né? Vai ficar mais fácil de vocês cuidarem, vai ficar mais fácil de você administrar. Centralizando ali tudo. Centralizando tudo e deixou tudo mais fácil. Aí, é verdade, mas é complicado, né? Tem um sentimento envolvido, né? Aí levamos, graças a Deus, deu tudo certo. Aí ampliamos a hamburgueria também, e que é uma maravilha. E graças a Deus, hoje, né, apareceu uma oportunidade também, tivemos a... Pois é, né? Esse é o outro, né? O terceiro já, né? O terceiro empreendimento. Aí você criou o Humo, Sim. Né? Junto com o Alex ali, um cara e a dupla tá dando certo, né? Tamo indo. 2 leoninos, né, que nem a me fala. Ah, não é? É difícil dar os choques ali, os conflitos, mas exato. Mas a gente brinca lá, né? É do jeito que o Armandinho quer. Do jeito que o Alex deixa. Não, mas é bem legal, a parceria é legal, muito boa, né? A gente, você recuperou um empreendimento tão bonito, né? Eu também, né? Tô ali acompanhando desde o início, né? A gente é amigo todos, né? E está se construindo ali uma coisa cada vez melhor. E agora a gente também inaugurando o novo espaço do DEC, né? Sim. É um evento também, né? Vai ser um evento agora, um grande evento vai ser. Então agora você tem 3 lugares, né? Para comandar, né? 4. Qual é o outro? Eu e meu pai, a gente faz... Estamos com obras, né? Não, esqueci disso. Você tem a parte das obras. As obras, né? Que começamos. É uma coisa também que a gente queria há muito tempo. Teve a parte da reciclagem também, que eu já trabalhei com reciclagem. É uma coisa que... Eram 2 coisas que eu, meu pai e minha mãe, a gente queria muito mexer, né? Aí teve a parte da reciclagem em Peruíbe, que a gente trabalhou. Ficamos um mês no caminhar das coisas, não deu certo. A gente investiu um dinheiro e não foi para frente, mas não era para ser, né? Então, deixa para lá essa parte. E aí a parte das obras começamos já, tem algum tempo, e estamos tocando. Eu e o pai, a gente vai, o pai gosta muito, né? E eu, na sombra dele, vou... Na sombra lá do lado, né? Do lado, né? Então... Você vê nesse nosso bate-papo aqui com o Armandinho, mas também que tá sempre ali, teu pai junto, né? Sempre. Eu e o pai... Aqui é a história dos dois, né? É a continuação de... A família inteira, né, Zé? Sim. Mas assim, eu e o pai, a gente... Eu falo, né? Tudo que eu falo, vou conversar com o pai. Tem pessoas que falam, pô, mas é garotinho mimado, né? Tudo é o pai, tudo é... Não, você não tem nada de mimado, cara. Você É que eu tenho um apego familiar muito grande. Sim, né? Isso é bonito, mano. A Vanessa às vezes fica meio chateada porque a gente tem um ritual, né? Da sexta-feira, a gente almoça todo mundo junto, a mãe faz a macarronada, a gente almoça todo mundo junto. Às vezes não dá para untar, mas a gente sempre honra muito esse compromisso. Bacana, a família, né? Família. E aos domingos também a gente gosta de... Então, todos os dias minha mãe fez o espaço lá em cima, né? Que antigamente era a sala de culinária, que a gente dava aula de culinária lá nessa parte que eu pulei também, né? Mais uma, né? Haja criatividade na família. Nessa parte que a gente construiu a loja nova, minha mãe falou pro meu pai, vamos fazer o centro técnico culinário pra gente... Né, capacitar o pessoal, continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo, trabalho de formiguinha que a minha mãe fala, né? De grão em grão, vai fazendo. E além do negócio próprio, ainda estava ajudando a comunidade, né? Sim, teve... Minha mãe tem muito essa parte, né? Ela gosta muito de ajudar, né? Minha mãe sempre teve esse contato direto com o pessoal, ela sempre gosta. Ela corre pro caixa, e corre pros frios, e corre pra lá, e corre pra cá. Então ela gosta de estar sempre junto ali. Aí com o passar do tempo, começou a surgir também outras oportunidades, o pessoal começou a fazer outros cursos. E minha mãe falou, né, a gente precisa de um espaço pra gente almoçar, pra fazer as coisas aqui, né, pra gente ter o nosso... Porque a gente mora na loja, né? A gente passa o maior tempo da nossa vida na loja, né? Então, falou, vamos fazer a cozinha então, ampliou a parte da festa, colocamos... dentro do mercado, então, lá em cima. Dentro do mercado, lá onde era o espaço culinário. A gente colocou lá no fundo, lá na nossa cozinha, nosso espaço. Lá tem a salinha que ela fez por causa das crianças, começou a crescer, né? Veio a primeira veio do Chico, depois veio da Fernandinha, e aí veio... a Clarinha. Depois a Clarinha. E aí minha mãe colocou lá o bercinho, colocou o sofazinho, falando, e aqui elas ficam tranquilas, como sempre vai pra loja, pro comércio, né? E leva as crianças, que nossa vida é aquilo ali. E a gente gosta muito. E ela falou, vai ter um espaço para todo mundo ficar aqui e ficar tudo junto. Aí reúne a família lá, toda sexta. Toda sexta-feira.
Uns dias a gente almoça junto, né? Minha mãe faz os almoços lá pra gente, é uma delícia. Mas a sexta... A sexta é sagrada. Sagrada. Vamos de carro, né? No outro dia também batendo papo, você me compra um carro que me lembrou da minha infância, o Maverick, meu. Você ainda tá arrumando ele? Tô mexendo nele, tem 2 anos essa luta aí. Eu acho que vou pegar ele, viu? Ô, bora, vamos. É da cor da sua bronca, hein? Pô. O azul malacara, né? Não é? Na época era um verde água, não lembro bem direito, mas assim, foi um carro que meu pai me deu. Eu falei, nossa, eu queria um Corcelzinho coupé, me lembro bem, né? Aí não tinha, não sei o quê, mas vai assim, vou surpreender. Ele me deu um Maverick. Pô, nossa, surpresa imagina, maravilhosa, né? Quando eu cheguei na escola técnica ali, assim, e foi 1º de abril. Caramba! Aí minha turma ficou uma semana comemorando o 1º de abril, né? E quando você mostrou, eu falei, não acredito, a mesma cor, né? Eu acho que eu vou pegar, se você vender, eu vou comprar e pintar de verde de novo. A cor dele era toda azul, né? Esse que falam, azul calcinha, né? E aí, por dificuldade de trazer peça de fora e tal, eu sempre reformei carro, né, com o meu pai, né? A gente sempre teve... Aí tive já a Variant que a gente trouxe, eu comprei uma Variant por causa da história da nossa família. Minha mãe ficou doida comigo, com meu pai, que quis botar a gente pra fora com o carro e tudo. Eu falei, imagina, mãe, isso é um carro... Levou o carro pra sala? Quase. A gente tinha a garagem de casa, ficava bem em frente à sala, e ela ficava bem em frente ali, né? Tava bem detonada a Variant quando eu peguei. Ela falou, imagina, eu vou ficar olhando pra essa porcaria, quase me matou. Uma vez ela passando na Sorocabana com meu pai, o assoalho, detalhe, que o assoalho da Variant era todo podre, né? E tinha uns pedaços de madeira, aí passando na Sorocabana, passando na valeta, minha mãe quase que vai pro chão e corta no meio. Se meu pai não segura na porta, e ela lembra disso aí até hoje. E aí ela falou pra mim, imagina que eu quero lembrar dessa porcaria, tanta recordação mal que me trouxe, tanta lembranças. Imagina, e as boas que trouxe lotado de mercadoria descendo, então, empurrando. Mas ela não gosta, né? Mulher com carro, não é carro velho, né? É carro antigo, elas falam carro velho. Mas você tem esse carro, então você tem ele ainda? Não, eu fiz negócio, eu vendi porque... Pra não ficar mal com a minha mãe. Né? Não, isso aí deve ser o símbolo da família. Mas não deu. Isso aí não deu pra ficar como chaveirinho da família. Armandinho, caramba, olha, a gente já te conhece, cara, todo mundo gosta muito de você, tá? Esse teu jeitinho de vai e volta, rapidinho, né? É o Tasmania, né? Aqui, tá ali, não é? Em vários locais, olha quanta coisa. Pô, e o bacana é isso, cara. Tanta superação, tantas vezes superando dificuldades, pô, essa tua doença também num período super difícil, né? Sim. Onde todo mundo achava que ia morrer, você ainda teve uma coisa maior ainda dentro de ti para dizer, pô, caramba, dá uma parada aí, pensa, mas isso aí não engrandece a gente espiritualmente, de alguma forma? Como é que falou assim, depende de você. E esse depende de você, da tua força interior, em acreditar que você consegue, né? Que a gente, queira ou não, a gente é ligado aí de uma força superior, o Criador aí nos fez tudo isso, e cabe a nós. E vocês, cara, cada um de vocês, 5, né, é ali uma superação, e você vê, é difícil ver uma família, porque depois, quando casa, né, também tem, né? Então você vê, são 3... com 3 agregados. Você né? dividiu... Tem o Danilo, mas o Danilo é gente boa pra caramba, né? O Danilo é gente boa, né? Parece que é da família já. É da família, né? Né? Então, assim, a Fernandinha teve muita sorte também, um cara como ele. Sim, né? Gosto muito, uma pessoa muito querida aqui na cidade também. E a esposa do Francisco também, não é? A Lidiane, sim, também. E a Vanessa, então, cara, isso eu já conheço pessoalmente há tão pouco tempo, mas a gente já agrega tanto carinho, porque eles conseguiram se entrosar nessa família. E isso é difícil, né? Que às vezes, assim, se vê muito, né? O agregado, né, acaba levando, né, um pedacinho da família. E vocês não são tão fortes nesse carinho, tão fortes nesse amor. Caramba, você quando fala do teu pai, cara, eu também assim, eu fui 10 anos filho único, né? Tive minhas broncas com meu pai, mas cara, meu ídolo também. Sabe, assim, também essa minha vontade de fazer, de ajudar. Eu lembro que, né, eu sou da época que não tinha cinto de segurança, então, quando meu pai freava, ele fazia assim com a mão, cara. Putz, Pra proteger minha mãe, meu irmão, entendeu? Então, assim, isso aí nos ensina a proteger também, a ajudar de alguma forma, né? E é legal. Então, assim, esse sentimento de família que vocês estão vendo, né, continua,
Às vezes a gente acha que não. A professora, né? Essa é muito engraçada. Essa não vai ser nada na vida. Você sabe que às vezes eu também, quando eu quero de alguma forma ensinar, esse meu jeito aí, eu acho que é um jeito das antigas, sabe? Você vai ser nada. Não, cara. Uma forma de ativar alguma coisa lá dentro. Ativar. Vai que você tá fazendo algo de errado e você precisa melhorar. Armandinho, sabe que meu pai nunca tocou em mim. Mas sabe o que ele falava pra mim? Eu ainda te esbarro a cabeça na parede, eu ainda te jogo daqui de cima. Aí um dia, pô, pai, já reparou as ameaças que me faz? Esbarrar a cabeça na parede? Olha só, vai ficar muito A gente vai se imaginar, né? Tem a cena. Aí, ele ria, cara. Isso não é possível, né? Nunca faria um negócio desse, mas a ameaça... Eu parei, tipo, não, pô, pelo meu Deus. pai, né? Pô, não vai fazer isso comigo. Vai fazer um negócio desse comigo? Né? Mas é isso, pô, super legal. Que bacana conhecer o Armandinho aqui e passar para todos, né, os nossos telespectadores, né, esse nosso bate-papo legal, história de vida maravilhosa. Pô, que legal fazer parte da tua amizade. Obrigado, Zé. Uma grande honra para mim. Ser nosso associado também, que é importante. A gente é o número 24, hein, a Croix, hein? E por que Croix? Por que esse nome Croix? Putz, eu pulei essa parte, é tanta coisa para falar. De onde veio o Croix? Aí não tem... Cá não tem na família Croix. Ó, eu pulei duas coisas, né? Porque, assim, muita vamos voltar lá, vamos voltar lá. É então, pouco tempo para contar tanta história. E a gente era fraque, né? Que meu pai criou todo. Aí tinha os macaquinhos e tal, girafa. Ele criou, ele fez o desenho, tudo. E era bem bacana. Eu tenho no meu TCC, inclusive, né? Da faculdade que eu fiz Publicidade e Propaganda. O nosso TCC foi da história do nosso comércio, da história da nossa vida, né? E contamos toda essa transição. Inclusive, quando eu fui fazer o TCC, apresentar o TCC para a banca, nossa, foi complicado. Foi um chororô só, a família foi, tudo. E, poxa, foi... Um release da vida de vocês. Foi. Um dia que a gente apresentou para a banca externa também, não consegui concluir. Teve um pessoal de agência, né? Que veio um pessoal de agência, de publicidade de fora para fazer avaliações, né? E pegar alguns talentos. Eu não consegui, tive até um atrito com o pessoal da banca ali, porque falou, como vocês colocam a pessoa, né, que não consegue contar uma história? Mas enfim. O Croix vem de crocante, né? Como a gente trabalhava com batatinha, isso eu não contei para ninguém, né? A gente tinha uma história que o Matheus, a família toda tá para contar ainda, e vai ser em primeira mão aqui para vocês, né? A gente fez a transição de fraque para Croix, escrevia Croix com C, né? Então tinha muitos clientes que falavam Croix, por ser CC, né? Croix, C-R-O-I-C-S, né? Croix. Aí o pessoal falava Croix. Aí não, pô, não é Croix, é Croix, né? Aí falou, vamos mudar o Croix para Croix, então? Aí a gente colocou, veio a ideia do pai, né? De colocar Croix com um K, os dois K. E trabalhava com amendoim, batatinha, teve a parte que a gente fazia salgadinho, né? Tipo aqueles torcida, aquelas almofadinhas, crocantinha. Então a gente fazia, o pai esticava a massa lá, fazia tal, fritava. E a gente sempre trabalhou com produtos crocantes. Aí você coloca na boca, né? Faz croc. O croc do mastigar. Então vem do mastigar, que inclusive o logo nosso é uma rosquinha mordida, assim, né? Um biscoito. Exato. E aí vem desse crocante, tá vendo? A gente vai lá e não sabe da história da palavra. Vem do Croix no plural, né? O croc no plural. Croix. Aí é o nome Croix. Croix, tá vendo? Isso aí é informação, é cultura regional, local. Aí, em primeira mão, né? Em primeira mão. Porque é uma coisa que a gente está para desenvolver, como se trata de algo que a gente mexe muito com a gente, né? A gente está muito tempo tentando fazer essa história e não... A história também que eu contei aqui, uma leve pincelada aqui sobre a nossa história. A gente vem lutando também para contar e não consegue, porque mexe muito com o emocional, né? Sim. Então, e agradeço. Nós que agradecemos, porque é isso. Nós chamamos pessoas que têm um conteúdo e vocês têm bastante. Né? Você vê que não é a história só do Armandinho da Croix, é a história da família inteira.
né? Esse sentimento tão bacana com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, né? Essa união, repetindo, né? Tão legal, a família está unida, vocês conseguiram agregar, né, os agregados e estão sempre juntos nesse almoço de sexta-feira. Então é isso, ó. Aqui nós trazemos histórias como do Armandinho para você conhecer. E Armandinho, fala pra gente aí se vale a pena continuar, se vale a pena acreditar em Itanhaém. Vale muito, Zé. Olha, uma cidade que a gente acompanhou, né, desde 89, a evolução que a cidade está tendo. Está tendo um grande crescimento, né? A associação comercial também está sendo bem assessorada por você. Quero parabenizá-lo, né, pelo grande trabalho que vem fazendo aqui pela cidade, por nós, comerciantes, pelas coisas que tem buscado, né, e tentando inovar. Eu sei que é bem complicado porque tem diversas opiniões e sugestões, e você tem conseguido trazer isso para a gente, né? Trazendo de volta, né, os sabores que a Sara tentando trazer, né, no novo formato. Já estamos conseguindo aí uma verba. Está sendo bem bacana e é isso que a gente precisa, né, que não só os comerciantes acreditarem, mas também pessoas com grande força acreditar e trazer essa cultura de que a cidade tem muito para crescer ainda e que está acontecendo um grande boom na cidade, né, tá desenvolvendo. Somos a segunda cidade mais velha do Brasil. Do Brasil, né? E tem todas essas belezas naturais a ser exploradas. Quer dizer, aqui tem um campo para germinar coisa linda. Mas a gente não pode desistir. Não. A gente fica assim reclamando. Assim, a gente vê que o cenário mundial está difícil, o cenário nacional também, né? Então, mas, assim, empresários como você e outros tantos têm mostrado que a cidade ela tem realmente oportunidade. Você vê a Crocs, desde a sua história da pequenininha, seus pais vendendo o amendoim, fazendo em casa, a Belas Artes, vindo para cá, para o centro, e sempre crescendo, depois a hamburgueria, agora lá no Humo, fazendo um bom trabalho, a construção, você vê quantas coisas, vocês acreditam, né? Então está evoluindo. É nesses exemplos que você tem que ver. Não algumas coisas não dão certo, porque na vida é assim, né? Cada um de nós tem oportunidade. Sim. Agora, na dificuldade, imagina se você não tivesse a sua força, a sua coragem interior, você não estaria mais aqui conosco, não. Entendeu? Mas o médico falou assim, depende de você, e você buscou a força interior e foi lá, não é? É engraçado, né, Zé, você tá dizendo isso, porque assim, minha mãe fala, né, a crise sempre existiu, né, sempre vai ter crise, a gente vive em crise. Então, se você não acreditar no seu próprio comércio, na própria coisa que você, no seu próprio sonho, como que você vai adiante? Você não consegue. Então, poxa, você tem que fazer aquilo com vontade de fazer, acreditar que vai dar certo, né? Você não pode, na primeiro obstáculo, dificuldade, já falar, putz, não era isso, não estou fazendo tudo errado e vou parar por aqui, vou desistir. Eu pulei também. Poxa, não queria entrar nesse assunto, mas eu vou falar. A gente tem que acreditar, né? Porque logo lá no começo da minha doença, eu tinha já 8 para 10 anos, o médico me disse, falou, ó, você vai, até os 19 anos, você vai ter uma vida aí. Depois disso, já não... É sério? Não podemos garantir, né? Por causa dessa patologia e tal. E isso, cara, mexeu muito comigo, com a minha mãe, né? A gente saiu de lá aos prantos. A gente não conversou muito sobre isso, mas a gente olhava um pro outro e chorava, né? E eu gostava de surfar, não sou um dos melhores surfistas, atletas, né? Mas eu sempre gostei de surfar, andar de skate, tive traumatismo craniano andando de skate, quase me perdi no mar, aí... E assim, meu termômetro, minha mãe sempre falou, o termômetro do Armandinho é o surf, né? Porque quando ele tá bem, ele vai surfar. Porque, tipo, a dermatomiosite, ela trava os músculos, né? Ela deixa você com uma certa mobilidade reduzida. E isso sempre me trouxe algumas dificuldades no tempo de escola, que eu não conseguia sentar no chão e não consegue fazer algumas coisas. Então, isso... foi bem complicado para mim, né? E eu sempre acreditei da seguinte forma, poxa, se for da vontade de Deus,
vambora. E eu nunca me apeguei a isso, né? Até os meus 20 e tantos anos, passou dos 19, eu não queria mais fazer aniversário. Porque assim, eu ficava com aquele negócio no fundo, né? Eu falei, não, putz, esse é o último aniversário, será? E aí depois que veio minha filha, eu falei, meu, vambora, cheguei até aqui, tamo aí, né? Vambora, vamos pra cima. Quase 40 já? Quase 40, né? Falta pouco, falta alguns meses, mas assim... E é isso, né? A gente tem que acreditar mesmo, tem que ir pra cima, tem que fazer com que o seu sonho não seja só o seu sonho. Porque você, sem você querer saber, sem você perceber, você se torna referência para outras pessoas, né? Até alguma pessoa fala, poxa, aquele fulano, olha, eu queria ser igual a ele. Ou eu queria estar no lugar dele. Então a gente tem que fazer com que isso, ou nossos filhos mesmo, né? Nossa base. Sim. Então a gente tem que passar essa, que nem meu pai, poxa, por todas as dificuldades que passou, ele, minha mãe, sempre pra cima, sempre otimista, sempre pensando positivo. Meu pai sempre com as maluquices dele, as invenções, minha mãe sempre acreditando. Então isso trouxe pra gente uma boa base, né? Então a gente uma tremenda sempre, base, né? Sempre trouxe o conforto de que vai dar certo. Então eu acredito que tudo vai dar certo. Então você tem que fazer as coisas de coração mesmo, acreditar e confiar. Então a gente tem que ir pra cima, não pode desistir. Essa... Complicado, né, Zé? Complicado, cara. Tanta superação, Armandinho. Quem te vê pra cima e pra baixo não imagina tudo isso, cara. Não é, mas meu amigo, que bacana, cara. Que bacana você... Aqui a gente tá aqui pra motivar, Zé. Não é pra sofrer, a gente tá aqui pra viver. Vamos pra cima, cara. A gente chora de alegria, porque é uma superação, é várias, cara. A tua vida foi toda nessa, cara. E você tá aí, querido, amado por todo mundo, cara. Entendeu? Bacana. Que bacana. Obrigado, olha, obrigado. Obrigado também, cara. Obrigado. Agradeço a oportunidade de poder contar a história. A gente dá uma pincelada aí, né? Tudo, porque não dá pra ir a fundo. Tem muita coisa que mexe muito comigo. Você mexe contigo, mas mexe com todos nós, cara. Eu tô admirado comigo, porque assim, eu sou um cara muito emotivo, embora não pareça, eu sou um cara muito emotivo e... Nossa, de ter conseguido contar isso, para mim, esse lance da professora, embora a gente tenha levado na brincadeira, tudo é uma coisa que sempre mexeu muito comigo, né? Esse lance do câncer, esse lance da minha patologia, tudo. É uma coisa que eu não gosto muito de estar abrindo, né? Mas, poxa, mas como obrigado você por ter me deixado à vontade. Mas você disse, é importante falar para as pessoas. Somos exemplos, porque os bons exemplos eles têm que ser propagados para acreditar. Eu também, assim, ao longo da vida, eu fiz sinais, né? Às vezes um artista, ou uma pessoa, ou isso, ou essa história, você sempre foi ali, você sempre foi colocada à prova. E tu superou tudo, cara. Superou a professora, superou essa doença, superou o câncer, as dificuldades, tudo aí, e tá aqui hoje, sabe? E em Itanhaém, cara. Olha lá, uma história da cidade de Itanhaém. Uma história linda dessa aí, tem que ser colocada num livro das histórias da cidade, cara. Armandinho, demais. Obrigado, repito, tá? De me considerar amigo, que eu sei que você é uma pessoa muito querida, que você também, quando me abraça com muito carinho. E eu saber agora dessa história toda, cara, te amo mais ainda, cara. Obrigado, Zé. Pô, obrigado pelo carinho, obrigado por sempre apoiar a gente, sempre ter as conversas boas, né, que passa boas energias. E obrigado, né, pela associação comercial, o lindo trabalho que você está fazendo, e eu sei que vai além, vai fazer muita coisa ainda pela que Deus cidade. Te ouça, cara. Tô aqui para isso, né? Agradeço. Obrigado. Tá. E é isso, gente. Olha só. Se você se sente aí com a dificuldade, olha só. Olha a história do Armandinho. Olha quantas coisas teve que superar e tá ali. Um empresário, né, querido, né? Muitas vezes você vai ali na loja dele e não sabe de tudo isso. A mãe dele com tantas coisas que fez, o pai ali criativo, os três juntos, a família unida, continuou unindo ali naquele espaço. Então acredite em você. Acredite na força interior que Deus te deu, porque foi para isso que nós viemos para esse mundo, para a gente acreditar e superar todas as dificuldades. E venha sempre, escute sempre a gente aqui nas quintas-feiras no YouTube, que a gente vai contar cada vez mais histórias lindas como essa do Armandinho.
Obrigado e até a próxima.